é que o primeiro encontro do homem com os efeitos da cannabis foi um encontro acidental. A cannabis ela é muito importante porque ela ativa um sistema que é próprio do nosso organismo, que é chamado sistema endocannabinoide, que é o sistema responsável para a gente reconhecer as coisas boas da vida. Qualquer tipo de situação que cause qualquer tipo de mal-estar físico ou psicológico pode usar a cannabis como um auxiliar no tratamento. O uso medicinal da maconha é um dos temas mais controversos da atualidade. Há milênios, o homem extraiu dessa planta substâncias que têm grandes benefícios no tratamento de dores, infecções e muitos outros males que assolavam a humanidade. Hoje, parecem incontestáveis os benefícios da cannabis no tratamento de casos graves de epilepsia. Para falar sobre o uso terapêutico da cannabis, o Papo Cabeça com Pé conversa com o neurocientista Renato Malcher. Doutor Renato, qual é a importância do uso da cannabis medicinal neurociência? Há muito tempo que a cannabis é usada como medicina. Provavelmente o procedimento médico mais antigo que se conhece, mais bem documentado. Nos catálogos farmacológicos dos antigos, que chamava farmacopeia, as primeiras farmacopeias dos chineses, dos egípcios, dos indianos, dos persas, já tinha lá a cannabis, porque a cannabis ela tem propriedades que atingem diretamente um sistema do nosso organismo, que é um sistema que administra justamente o bem-estar. Então, as primeiras pessoas que tiveram contato com a planta cannabis, a gente tem assim uma perspectiva, digamos assim, antropológica ou arqueológica. A ideia que a gente tem na cabeça é que o primeiro encontro do homem com os efeitos da cannabis foi um encontro acidental. Provavelmente, em alguma época, foi comum que o homem botasse fogo no mato para ajudar ele a conseguir alimento. Então, quando ele descobriu o controle do fogo, ficou muito, muito fácil para ele caçar animais grandes. Ele botava fogo no mato e, além de ter os bichos que iam eventualmente morrerem ali e já serem cozidos, né, pelo fogo, ele também conseguia acessar alimentos que antes ele não conseguia. Então ele ia lá, depois de botar o fogo, catava batata e outras coisas, e algumas plantas se tornavam comestíveis, porque fica mais tenro quando cozinha, né? Então, nesse processo, a gente acredita que eles conseguiram criar uma situação que permitiu às plantas da natureza cannabis atingir a quantidade de THC necessária para fazer o efeito mental. E aí, logo no início, então, eles notaram efeitos muito conspícuos que são característicos dos mecanismos que o nosso sistema, do nosso próprio organismo usa para fazer a gente se sentir bem. Nós, como animais, para guiar a nossa relação com o mundo, a gente precisa dos sentimentos, das sensações. Então, sentimentos e sensações boas nos atraem a coisas que, quando a gente encontra, a gente sente prazer e a gente, então, desenvolve um comportamento de buscar de novo essas coisas. A mesma coisa acontece com sentimentos e sensações ruins. Então, a cannabis ela é muito importante porque ela ativa um sistema que é próprio do nosso organismo, que é chamado sistema endocannabinoide, que é o sistema responsável para a gente reconhecer as coisas boas da vida, as sensações boas. Então, é um sistema também responsável por direcionar o nosso comportamento para buscar essas coisas boas.
Então, existe um sistema no nosso organismo que nos ajuda a descobrir no mundo coisas que são boas para a gente. Por exemplo, coisas saborosas, comidas que têm um gosto agradável, né? Quando você está num ambiente muito quente, você vai para um ambiente mais fresco, você se sente bem. Quando você encontra com os amigos e sente aquele aconchego da amizade, você se sente bem. Tudo isso faz aumentar endocannabinoides no nosso organismo e o aumento do endocannabinoide geram sensações que são importantes para a gente valorizar esse tipo de situação. É o oposto daquelas sensações que a gente tem quando está tudo ruim. Então, é importante que você identifique quando tem alguma coisa que ameaça você identificar, por exemplo, que algum bicho pode te comer, né? Identificar que algum lugar é perigoso se você cair, comer uma comida e a comida te fazer mal, bater com a perna e sentir dor. Então, esse é o outro lado, né? Então, a gente tem o lado, a gente tem que lidar no mundo com coisas, a gente desenvolveu para lidar com o mundo da melhor maneira, mecanismos para a gente se adaptar a situações ruins e sair delas, e mecanismos para a gente se adaptar a situações boas e nos mantermos nela. Esses mecanismos ruins, a gente chama tudo junto de estresse. Então, estresse pode ser ficar muito tempo sem comer, ficar muito tempo sem beber água, ficar muito tempo no sol muito forte, ficar muito tempo sem conversar com os amigos, ficar muito tempo sem sexo, ficar muito tempo sozinho, ficar muito tempo sem conexão social, tudo isso é estresse. Então, a gente desenvolveu mecanismos para identificar o estresse e tentar melhorar a nossa sobrevivência na situação do estresse, e as sensações ruins do estresse são importantes para a gente sair dele. Então, quando você fica muito no sol e sente dor de cabeça, da próxima vez você já sabe que não pode ficar muito no sol, senão você vai ficar com a pele queimada, ardida, dor de cabeça, não é? Quando você come alguma coisa que está com aparência ruim, com cheiro ruim, você vai sentir enjoo e aí você não vai querer mais comer aquilo. Então, o nosso organismo tem que saber lidar com situações de estresse, falta de água, falta de comida, muito calor, problema psicológico, tristeza, tudo isso, o organismo tem que saber lidar para a gente sair da situação. Agora, esses ajustes do estresse, eles não podem durar para sempre. Então, o sistema endocannabinoide, eu falei tudo isso, gente, desculpa, eu estou falando uma resposta enorme, mas tudo isso para explicar as duas funções principais do sistema sobre o qual a cannabis age no nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide. Uma das funções é acabar com a resposta do estresse para a gente voltar à normalidade, e a outra função é fazer a gente tirar o melhor proveito de quando as coisas estão boas. Então, quando você está com estresse, você sente dor. Os endocannabinoides fazem a dor passar. Quando você está com estresse e está intoxicado, você sente o enjoo, sente a náusea, tem vontade de vomitar. O sistema endocannabinoide tira o enjoo, tira a náusea. Quando você tem algum dano físico, você sente dor. O sistema endocannabinoide tira a dor. Quando a sua dor permanece, você começa a sentir dor psicológica. Você pode ter dor psicológica porque você está carente, porque você está sozinho, porque você terminou um relacionamento, porque uma pessoa que você gosta está doente, porque uma pessoa que você gosta faleceu. Todo esse tipo de situação também é estressante e gera uma dor psicológica, né? O sistema endocannabinoide também ajuda a aliviar a dor psicológica, né? Quando os humanos descobriram a cannabis, eles adotaram a cannabis. A cannabis é um dos cultivares mais antigos da humanidade. Porque quando o sistema, os componentes que tem na planta cannabis, eles imitam componentes que o nosso corpo produz, que servem para dar sensações boas, que servem para aliviar a dor, que servem para desligar processos inflamatórios, que servem para diminuir a febre, serve para diminuir o enjoo, serve para fazer você se sentir psicologicamente melhor, serve para você se sentir mais conectado com as pessoas, mais comunicativo e mais criativo. Então, quando alguém pergunta qual é a utilidade de medição na cannabis, basicamente você pode responder o seguinte: qualquer tipo de situação que cause qualquer tipo de mal-estar físico ou psicológico pode usar a cannabis como um auxiliar no tratamento. Então, se você tem uma doença que causa dor, a cannabis pode ajudar.
Se você tem uma doença que causa enjoo, ou toma um remédio que causa enjoo, a cannabis pode ajudar. Se você está passando por um processo muito estressante, e isso está causando problemas na sua saúde mental, psicológica, que estão também afetando o seu organismo, se você está muito estressado, você pode ficar deprimido e entrar em depressão. Se você está muito estressado, você vai desenvolver uma inflamação crônica. Se você está muito estressado, você pode ter hipertensão. Então, a cannabis também ajuda a aliviar os sintomas do mal-estar e, ao mesmo tempo, diminuem o progresso de determinadas situações ruins. Porque tem algumas doenças que são uma resposta do organismo que começa com a inflamação, mas aí a própria inflamação passa a ser o problema. Então, a cannabis, ela age sobre o sistema que desliga a inflamação. Então, tudo que é mal-estar físico e psicológico, dor, enjoo, sofrimento psicológico, tudo que envolve inflamação pode ser tratado pela cannabis. E, além disso, ela também controla, ela ajuda a tornar o sistema nervoso, a limitar o excesso de ativação do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é um conjunto de circuitos que estão intensamente interconectados e como eles estão muito interconectados, tem que haver chaves de freios, tem que ter freios para evitar que esse sistema entre num processo de bola de neve de ativação, que é quando esse sistema de freios falha, a pessoa pode ter um ataque epilético, por exemplo, que aí você não tem como controlar o fluxo de informação, vira uma bola de neve e tem excesso de ativação. Os endocannabinoides também evitam esse problema de excesso de ativação, lembrando que o excesso de ativação da convulsão, ele pode causar a morte de neurônio. Então, quando você trata uma pessoa que tem epilepsia e que não está conseguindo tratar com outros remédios, você não só interrompe, diminui o sintoma da epilepsia, que é a convulsão, como você evita a morte de mais neurônios. Então, se é uma criança em crescimento, você interrompe o dano causado pela epilepsia e o cérebro dela pode se recuperar do dano que já foi causado. Então, eu estou falando aqui de exemplos onde não só o sintoma, mas também a progressão da doença pode ser tratada. Outra doença cuja progressão pode ser tratada é o câncer, porque os endocannabinoides inibem o progresso do câncer. Como o Senhor disse, a cannabis tem funções múltiplas. A que se deve isso? Cientificamente falando. Nós somos animais, né? Os animais, eles são uma cooperação de vários tipos de células diferentes que precisam se organizar para trabalhar na mesma direção. Elas precisam ser coordenadas. Então, existem sistemas de coordenação do funcionamento do organismo que dependem de substâncias químicas. Então, tem dois grandes sistemas de controle por onde as substâncias químicas podem ser usadas para controlar o organismo. Um é o sistema nervoso, que é como se fosse um controle a cabo, como se fosse uma transmissão de TV a cabo, e o outro é a circulação, por onde substâncias químicas circulam para controlar os diversos órgãos. Então, no sangue circulam hormônios e outros sinais químicos que controlam a maneira como os órgãos funcionam, certo? Os endocannabinoides são substâncias que o nosso organismo produz que ajudam os neurônios a se comunicarem entre si e também são usados eles também podem ser usados como hormônios no sangue para, distribuídos no organismo, organizar o funcionamento de vários órgãos ao mesmo tempo. Então, isso várias substâncias fazem. O que há de diferente nos canabinoides, deixa eu primeiro só definir aqui o que eu estou falando.
quando eu falo canabinoides, é uma palavra genérica, que quer dizer substâncias que, no caso da maconha, né, os canabinoides, o nome canabinoides vem por causa da cannabis sativa. Então, quando, no final do século passado, descobriu-se que o principal princípio ativo da cannabis, que é o THC, ele se liga a estruturas nos nossos neurônios e em outras células, que são chamadas receptores. Essas estruturas funcionam como a fechadura de uma ignição. Quando o canabinoide da maconha entra nessa fechadura, ela modifica o funcionamento do neurônio ou do outro tipo de célula. O que se descobriu depois é que o nosso próprio organismo produz substâncias químicas que se ligam nesse sistema de controle, e aí passamos a chamar essas substâncias de canabinoides endógenos, de origem interna, ou endocannabinoides. Endógeno quer dizer de origem interna. Então, endocannabinoides são as substâncias que o nosso próprio organismo produz, que agem nas mesmas estruturas que controlam as células, nas quais agem os componentes da cannabis, que são os fitocannabinoides, derivados da cannabis, fito porque é planta, cannabinoides por causa da cannabis. Então, quando eu falo no nosso organismo tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, eu estou me referindo às substâncias que são chamadas canabinoides endógenos e as estruturas que elas agem para controlar o funcionamento da célula, ok? Então, esse sistema endocannabinoide, ele passou a funcionar em algum ponto do processo evolutivo como sendo o principal orquestrador de duas situações onde o organismo inteiro tem que andar numa direção juntas. Quais são essas duas situações? Uma das situações é quando está tudo bem. Quando está tudo bem na sua vida, o que acontece? Você se sente bem, não é verdade? Você se sente mais feliz, você se sente mais entusiasmado, você tem comida disponível, você tem água disponível, você tem abrigo, você tem o que você precisa para a sua vida estar garantida. Nessas situações, a sua emoção, o seu bem-estar, ela serve para você se motivar a tirar o máximo de vantagem dessa situação. A você, por exemplo, aproveitar para ter motivação para ir colher mais comida, para armazenar, para arrumar aquelas coisas que estão quebradas na sua casa. Então, é preciso que haja um sistema que nos ajude a tirar vantagem de situações boas, inclusive nos aproximar de outras pessoas, fazer mais amizade, eventualmente acasalar e ter filhote, né? Então, o sistema endocannabinoide, ele é o principal orquestrador desse tipo de situação. No nosso cérebro tem circuitos que são circuitos que conversam entre si, usando uma substância chamada dopamina. Esse circuito é que faz a gente se sentir bem com as coisas, mas os endocannabinoides controlam esse circuito. Não é só a dopamina que controla, os endocannabinoides também controlam. Então, quando você sente fome, por exemplo, e você come a comida e ela é muito saborosa e você se sente bem, os endocannabinoides estão nesse processo inteiro. Quando você começa a sentir fome e sente o desconforto da fome, os endocannabinoides aumentam no seu cérebro, e quando eles aumentam no seu cérebro, eles aumentam na área de prazer e faz você lembrar que quando você tem fome, a solução da fome é comida. E aí, os endocannabinoides vão fazer você ficar fantasiando essa comida e já sentir um prazerzinho. Além disso, eles vão preparar o seu organismo para receber a comida. Eles vão preparar o seu sistema digestório para receber a comida. Então, quando as pessoas fumam maconha, aumenta o apetite por causa disso, porque naturalmente o nosso apetite ele é controlado pelos endocannabinoides. Quando você fica com fome, tem um hormônio que aumenta, que é o cortisol. Esse hormônio vai para o cérebro e faz aumentar endocannabinoides e fazer você sentir vontade de comer, preparar o seu organismo para comer, e que quando você comer, você vai sentir o prazer da comida e a recompensa de ter comido. A mesma coisa, uma história parecida acontece com qualquer coisa que você deseje que é bom para a sua vida. Quando você quer encontrar os amigos, né, você começa a pensar neles, aumenta os endocannabinoides na área do prazer do cérebro, você começa a lembrar dos amigos e isso vai direcionar o seu comportamento para encontrar eles.
Quando você tem um desejo sexual, é a mesma coisa. Quando você tem um objetivo na sua vida de trabalhar para divulgar o uso da cannabis, e cada vez que você consegue fazer, você se motiva para fazer isso porque você pensa no bem que você vai fazer para os outros, isso, os endocannabinoides estão agindo aí também. Então, como eu ia dizendo, tem dois principais funções do sistema endocannabinoide. Um é tirar o máximo de vantagem de quando a situação está boa e você perceber que a situação está boa para você voltar a fazer essa situação. Isso é importante. Os canabinoides são importantes para a função sexual. Quando a pessoa ela está se preparando na fase de excitação sexual e durante o orgasmo, os endocannabinoides aumentam, certo? Então, a gente tem que ter esse sistema. Agora, a gente também tem que ter um sistema que de certa forma, é até mais importante, em alguma medida, é tão importante quanto, mas, de certa forma, a gente presta mais atenção, que é um sistema que vai ajudar você a sobreviver a uma ameaça. Por exemplo, se você está andando na selva e vê um leão que começa a correr atrás de você, o seu cérebro detecta aquilo como perigo e, imediatamente, você tem uma resposta padrão a um estresse muito intenso. Essa resposta vai fazer o seu organismo funcionar diferente, vai fazer a sua mente funcionar diferente, vai fazer a sua emoção funcionar diferente, te preparando para lutar ou fugir. Então, se você precisa lutar e fugir com uma fera, você precisa ficar feroz. Então, você precisa ter um estado de humor, né, de fúria, de raiva, que fomente a violência, que fomente a luta. O seu corpo vai precisar mudar, você vai precisar que seu coração bata mais forte para você dar conta do oxigênio, de circular a glicose para os seus músculos, né? Você vai precisar que o seu cérebro fique muito mais rápido, então a adrenalina vai ajudar você a perceber e responder as coisas mais rápidas. Tudo isso são adaptações ao estresse extremo. Todo dia a gente tem pequenas adaptações normais do dia a dia, sede, fome, subiu uma escada, precisou um pouco mais de fôlego aqui e ali, que a gente precisa lidar com esses ajustes. Mas tem situações que são muito estressantes em que a gente tem essa resposta toda que eu acabei de explicar para vocês. Né? Então, os endocannabinoides são esse método. Às vezes, o organismo perde a capacidade de usar o sistema endocannabinoide. Por exemplo, o estresse crônico diminui muito a função dos endocannabinoides, porque a pessoa, o corpo dela diz que ela tem que sair da situação, mas ela não consegue. E aí ela chega num ponto em que o sistema não funciona mais direito e ela não tem mais endocannabinoides. Quando isso acontece, ela fica num estado típico, por exemplo, de depressão, que ela fica muito deprimida, muito desmotivada e não consegue mais se sentir bem com aquilo que faz ela se sentir bem normalmente e tem inflamação crônica. Nessa situação, os endocannabinoides estão lá embaixo, certo? Então, quando você dá um canabinoide exógeno para uma pessoa que está sofrendo de dor, de enjoo, de inflamação, de sofrimento psíquico, você está dando para ela um conjunto de substâncias que vão exatamente trabalhar nas estruturas do nosso organismo que naturalmente tentam fazer a gente sentir essas coisas, mas que por algum motivo não estão dando conta. E aí você vai complementar isso com algo que vem de fora. Não é o único sistema que a gente tem que é parecido com remédios. Por exemplo, a gente tem os opioides, né? A morfina, ela imita também substâncias que o nosso organismo tem, e é por isso que ela é importante. Agora, os endocannabinoides, por motivos diversos do processo evolutivo, eles acabaram assumindo uma posição muito mais central do que qualquer outro tipo de substância, e é por isso, então, que qualquer coisa, qualquer sensação ruim, em tese, você pode melhorar atuando no sistema endocannabinoide. Nem sempre funciona da mesma forma para os outros, né? Funciona, por exemplo, tem dores crônicas que melhoram muito com cannabis, tem situações em que a combinação cannabis e opioide é perfeita, mas às vezes a cannabis sozinha dá conta de alguns tipos de dor, mas não de outros. Então, não quer dizer que ela funcione sempre tão bem para todo mundo, até porque o defeito pode ser até no sistema que responde aos canabinoides, né? Mas então, resumindo a sua pergunta, por um acaso,
o sistema endocannabinoide, que é o sistema sobre o qual os componentes da maconha agem, é justamente o sistema que, quando acionado, elimina todas as sensações ruins da doença, do estresse, do sofrimento.